Pentecostes e pentecostalismo. Antes de mergulharmos no poder do Pentecostes e no movimento pentecostal que transformou o cristianismo, precisamos voltar às raízes, nas bases profundas do Antigo Testamento. Sem essas informações, tudo o que for falado ficará sem sentido. Tudo começa nas leis mosaicas, onde encontramos símbolos, sombras, profetas e profecias que apontavam para um avivamento, um derramar do Espírito Santo que quebraria limites. Vamos adentrar o livro de Levítico, capítulo 23, para compreender as celebrações e festas que o próprio Senhor Deus estabeleceu através de Moisés ao seu povo. Deus estabelece 7 festas sagradas para o povo de Israel, cada uma com um significado especial. A primeira festa é o sábado, em hebraico Shabat, um dia de descanso semanal dedicado ao Senhor. Era observado todo o 7º dia, sem trabalho, lembrando que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. A segunda festa é a Páscoa, em hebraico Pesach, celebrada no dia 14 do primeiro mês, à tarde. Nela, os israelitas sacrificavam um cordeiro sem defeito e comiam pães sem fermento e ervas amargosas, recordando a libertação do Egito, quando o sangue do cordeiro que marcaram os umbrais das casas os protegeram da praga que atingiu os primogênitos egípcios. Logo após a Páscoa vinha a festa dos pães asmos, em hebraico Chag Matzot, que durava 7 dias. Durante esse período, o povo não podia comer pão fermentado, simbolizando a purificação e a saída apressada do Egito, quando não houve tempo para o fermento crescer. O fermento também simboliza o pecado. A terceira festa era a festa das primícias, em hebraico Yom Abikurim. E quando os israelitas apresentavam os primeiros frutos da colheita ao sacerdote, que os movia perante o Senhor em sinal de gratidão e reconhecimento de que toda provisão vem de Deus. Celebrada no dia seguinte ao sábado da Páscoa, vamos nos lembrar que o Senhor Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos e logo foi traído e apresentado como primícia. 50 dias depois das primícias, vinha a festa das semanas ou Pentecostes, em hebraico Chag HaShavuot, marcando o fim da colheita do trigo. Nela ofereciam-se 2 ofertas de pão levedado, feitas com a nova safra, simbolizando a colheita e a provisão contínua de Deus. A sexta festa era a festa das trombetas, Yom Teruah, celebrada no primeiro dia do 7º mês. Era um dia de descanso, com toques de trombetas, convocando o povo a se preparar para os dias solenes que viriam, um chamado à reflexão e ao arrependimento. Por fim, a 7ª festa era o dia da expiação, em hebraico Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano, realizado no 10º dia do 7º mês. Era um tempo de humilhação, jejum e purificação, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados do povo, restaurando a relação entre Israel e Deus. Cada uma dessas festas tinha um propósito único, ensinando o povo a depender de Deus, lembrar de suas obras e manter-se em santidade. Embora na nossa cultura não vivemos nessas tradições judaicas, precisamos discernir nelas princípios morais eternos que hoje se cumprem em Cristo de forma espiritual. Quero ater-me apenas aos textos das Escrituras Sagradas, dentro da hermenêutica e exegese para evitar equívocos. A palavra Pentecostes tem sua origem no termo grego Pentecoste, que significa 50º, referindo-se aos 50 dias após a Páscoa. No entanto, sua raiz mais profunda está no hebraico, Shavuot, que significa semanas, marcando as 7 semanas completas e mais um dia, totalizando 50 entre a oferta do primeiro feixe da colheita, durante a Páscoa e a celebração da colheita do trigo. Essa festa, originalmente agrícola no Antigo Testamento, tornou-se também a comemoração da entrega da Torá no Monte Sinai 50 dias após a saída do povo do Egito. Segundo a tradição judaica, no Novo Testamento, o marco do derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos em Atos capítulo 2. 2 entregas e 2 revelações importantes de Deus. Assim, o termo grego Pentecostes foi adotado pelos cristãos para descrever esse evento, mas sua essência está profundamente ligada ao Shavuot hebraico, complementando os acontecimentos no Antigo e Novo Testamentos numa mesma narrativa divina.
A relação entre Pentecostes, Shavuot no hebraico, e a Páscoa, Pesach no hebraico, estão profundamente ligadas tanto no calendário quanto no significado espiritual. No Antigo Testamento, Deus ordenou que a partir do dia seguinte ao sábado da Páscoa, que os israelitas contassem 7 semanas completas, 49 dias acrescentados de mais um, totalizando 50 dias, até chegarem a Shavuot. Essa contagem, conhecida como Sefirat HaOmer, conecta as duas festas como um único ciclo sagrado. Traduzindo melhor, Sefirat HaOmer significa a contagem do Homer. O termo Homer vem da oferta de um feixe de cevada, que é um Homer, trazido ao templo no segundo dia da Páscoa, conforme Levítico capítulo 23, versículos 10 e 11. A cada noite, durante estes 49 dias, os judeus recitam uma bênção e contam os dias e semanas, simbolizando a preparação espiritual da libertação do Egito, a Páscoa, até o recebimento da Torá no Sinai Shavuot. Para Deus não existem acasos, ele é conhecido pela sua perfeição. Segundo a tradição judaica e o relato bíblico, passaram-se exatamente 50 dias entre a saída do povo hebreu do Egito, conforme livro de Êxodo no capítulo 12, quando foi celebrada a primeira Páscoa no dia 14 de Nissan e o recebimento da Torá no Monte Sinai, que ocorreu no dia 6 de Sivan. Guarde estas informações, pois em breve demonstrarei em Cristo o cumprimento dessas revelações, que não se tratam apenas sobre tradições. No Velho Testamento, um dos textos mais importantes, que fala sobre o derramar do Espírito Santo, está no livro do profeta Joel, no capítulo 2, e versículos 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, profecias que traduzidas são anúncios das mensagens de Deus, das boas novas, sonhos, visões e revelações do céu. As promessas não é apenas para um seleto grupo, é para toda a humanidade, para todas as pessoas sedentas. Desde o menor até o maior, todos serão banhados nesta torrente sobrenatural. Não haverá distinção de gênero, idade ou posição social, é para onde o texto está apontando. Vejamos mais alguns textos. Mas Deus derramará sobre nós o seu espírito, então o deserto virará um campo fértil e as terras cultivadas darão melhores colheitas. Livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 15, eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Quero chamar a atenção para o texto de Números, capítulo 11, versículo 29, na parte B. Eu gostaria que o Senhor desse o seu espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. É inegável a intimidade e experiências únicas de Moisés com Deus, falando face a face como a um amigo. Seu relacionamento era tão íntimo que o Senhor, ao transmitir as leis no Sinai, estabeleceu limites intransponíveis, para que ninguém, homem ou animal, poderia chegar ou sequer tocar o monte, sob pena de morte imediata. Verdadeiramente Deus não quer distanciamento do seu povo, pelo contrário, mas eles não estavam ainda preparados. Era sobre essa experiência que Moisés queria que todos experimentassem no preenchimento e da plenitude de Deus. Vejamos o que Jesus disse a respeito do Espírito Santo, o Consolador, do grego Parácletos, no Evangelho de João capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.
Evangelho de João capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ele testificará de mim. Evangelho de João capítulo 16, versículos 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Evangelho de João capítulo 16, versículos 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Ao emergir das águas do Jordão, Jesus foi imediatamente cheio do Espírito Santo. Em uma manifestação gloriosa, os céus se abriram, a voz do Pai ressoou e a pomba desceu sobre ele como selo visível desta unção divina. Este não foi um mero ritual, mas o derramamento real do poder celestial para a missão redentora. E eis o mistério. O mesmo Espírito que o ungiu o conduziu imediatamente ao deserto, revelando que o caminho da unção passa pelo lugar da provação. No árido deserto, Jesus enfrentou o adversário não com sua divindade, mas como homem cheio do Espírito Santo. Cada tentação foi respondida com a palavra viva, no mesmo poder que habita nas Escrituras. O Espírito que o levou ao deserto foi o mesmo que o sustentou na fraqueza humana, provando que a verdadeira unção não nos isenta das batalhas, mas nos capacita para vencê-las. O Espírito que ungiu a Cristo é o mesmo que nos unge hoje, não para nos exaltar, mas para nos preparar. A pessoa do Espírito Santo nos guia não apenas aos lugares de refrigério, mas também aos desertos necessários para nosso crescimento. Nas tentações ele nos fortalece, nas fraquezas nos sustenta, nas provações nos capacita. Jesus saiu do deserto no poder do Espírito Santo, pronto para iniciar seu ministério transformador. Este é o padrão para todo cristão: ser cheio. Ser guiado, ser capacitado pelo mesmo Espírito. Se o Filho de Deus, em sua humanidade, dependeu totalmente do Espírito, quanto mais nós, que necessitamos desta unção diária e permanente para vencermos as provações e tentações. O mesmo inimigo que tentou a Cristo nos assedia hoje. O Espírito Santo não mudou e não há outro. Ainda convence, guia, ensina e capacita. A unção que estava sobre Jesus está disponível a todos os que creem, não para nossa exaltação, mas para glorificarmos aquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. O Espírito Santo de Deus, que preparou a Cristo para a missão, nos prepara hoje, nos enchendo, guiando e fortalecendo para vivermos em plenitude o propósito de Deus. A última Páscoa de Cristo, o Cordeiro que se tornou sacrifício, naquela noite sagrada, quando a lua cheia de Nisã banhava Jerusalém com sua luz prateada, Jesus reuniu seus discípulos para celebrar a Páscoa como nenhum outro havia feito antes. Era a última ceia pascal do Mestre, a derradeira celebração da libertação do Egito antes que ele próprio se tornasse o Cordeiro definitivo. Como registra o livro de Mateus, capítulo 26, versículos 17 a 30, tudo aconteceu na véspera da festa, quando o cenáculo estava sendo preparado para a solenidade. Para os discípulos se tratava de mais uma celebração da Páscoa judaica, a Pessach, mas para Jesus não, o ambiente estava carregado de significado profético. Enquanto nas ruas de Jerusalém famílias judaicas selecionavam seus cordeiros pascais, o verdadeiro Cordeiro de Deus se preparava para oferecer-se em sacrifício eterno. No livro de Lucas, capítulo 22, versículos 7 a 20, vemos como Jesus tomou o pão ázimo, símbolo da pressa do Êxodo, e o transformou em memorial de seu corpo que seria partido. O vinho, que representava a alegria da libertação, tornou-se o símbolo de seu sangue derramado. O apóstolo Paulo nos revela a profundidade deste momento no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Estas palavras ecoam através dos séculos como o fundamento da Santa Ceia que celebramos hoje.
Naquele momento único da história, Jesus reinterpretou toda a tradição pascal. O cordeiro cujo sangue protegeu os primogênitos no Egito dava lugar ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como profetizara João Batista no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. A Páscoa deixava de ser apenas memorial da libertação física do Egito para tornar-se sacramento da redenção eterna. Enquanto nas casas de Jerusalém se cantavam os salmos do Hálel, Jesus e seus discípulos entoavam os mesmos cânticos de louvor. Mas naquele cenáculo, o Mestre acrescentou uma nova dimensão ao ritual milenar. Como registra o livro de Marcos, capítulo 14, versículos 22 a 25, ele estabeleceu a nova aliança em seu sangue, antecipando o sacrifício que consumiria no dia seguinte. Perceba essa dimensão espiritual. A última Páscoa de Cristo foi assim o ponto de convergência entre a antiga e a nova aliança. No exato momento em que os sacerdotes no templo sacrificavam os cordeiros pascais, o Filho de Deus preparava-se para oferecer-se como sacrifício perfeito e definitivo. A festa que celebrava a libertação de um povo tornava-se agora o memorial da redenção de toda a humanidade. Esta verdade nos mostra como cada elemento daquela noite sagrada estava carregado de significado profético. O pão sem fermento, ervas amargas, o vinho, tudo apontava para Cristo e seu sacrifício iminente. Quando celebramos a Santa Ceia hoje, seguimos o mandamento deixado por Jesus naquela última Páscoa, como registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Assim, a última Páscoa de Cristo tornou-se a primeira ceia do Senhor, inaugurando uma nova era na história da redenção. O memorial da libertação do Egito transformou-se no sacramento da libertação do pecado, celebrado por gerações de cristãos em obediência ao mandamento do Salvador. Na simplicidade do pão e do vinho, encontramos a profundidade insondável do amor de Deus, revelado plenamente naquela noite memorável em Jerusalém. Nesse momento, nessa celebração fecha-se um ciclo, cumpre-se as Escrituras. Da última Páscoa celebrada a contagem dos dias para a festa dos Pentecostes, a festa da colheita, naquela noite sagrada, Jesus celebrou sua última Páscoa, a Pessach, com os discípulos. Ali, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo estava prestes a ser sacrificado. 3 dias depois, a ressurreição explodiu como a maior vitória da história. Cristo venceu a morte. Aleluia! Jesus vive por 40 dias. Jesus Cristo apareceu aos discípulos, provando que estava vivo. No 40º dia, enquanto os abençoava, ascendeu aos céus, conforme Evangelho de Lucas, capítulo 24 e versículo 51. Deixando uma promessa: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas havia um tempo de espera profético. 10 dias de oração no cenáculo. Por quê? Porque Deus estava cumprindo um calendário sagrado. Desde a Páscoa, os judeus contavam 50 dias até Shavuot, a festa do Pentecostes, como ordenado por Deus em Levítico capítulo 23, contém 7 semanas completas. Até o dia seguinte ao 7º sábado, 50 dias. Vou te relembrar essa contagem chamada Sefirat Haomer ligava. A Pessach, a primeira Páscoa, celebrou a liberdade do povo do Egito, conforme Êxodo capítulo 12. 50 dias depois veio a Shavuot, a festa de Pentecostes, marcando a entrega da lei no Sinai e completando o ciclo da libertação e aliança de Deus agora em Cristo Jesus. Conseguiu entender o que Cristo fez para cumprir nessa celebração? Foram essas as suas palavras: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17. No 50º dia, enquanto Jerusalém celebrava Shavuot, o céu novamente se manifestou. Vale relembrar. Shavuot celebra a revelação da Torá ao povo judeu no Monte Sinai, considerado o momento fundador da identidade e da lei judaica.
tradição da festa das colheitas, quando os judeus levavam as primícias como oferendas ao templo em Jerusalém, contem 7 semanas a partir do dia em que oferecerem a Deus o primeiro feixe de trigo que foi colhido. No dia seguinte, isto é, 50 dias depois que ofereceram esse feixe, apresentem a Deus, o Senhor, outra oferta da colheita de cereais. Livro de Levítico, capítulo 23, versículos 15 e 16. Vamos ao texto no livro de Atos, capítulo 2, versículos de 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Primeiro um som forte e poderoso, como de um vendaval, depois línguas de fogo que foram distribuídas, repartidas pousando sobre as pessoas, e todas que eram tocadas foram cheias do Espírito Santo, estes falavam em diversas línguas. Um som poderoso ecoou, várias pessoas que não estavam no local foram atraídas, multidões de várias nações foram até o local. Cada pessoa ouvia em sua própria língua as maravilhas de Deus, entendendo claramente as grandezas do seu poder. Estrangeiros e judeus, unidos pelo mesmo espanto, testemunharam o sobrenatural em sua língua materna. Quando Deus estabeleceu a festa de Shavuot em Êxodo capítulo 34 e Levítico capítulo 23, estava plantando uma semente de um glorioso cumprimento futuro. 5 séculos depois, no mesmo dia da festa, o Espírito Santo foi derramado poderosamente em Jerusalém, exatamente como Jesus havia prometido. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Evangelho de João capítulo 14. O que começou no Sinai com a entrega da lei escrita em tábuas de pedra, alcançou seu pleno significado no Pentecostes. A mesma festa que celebrava a colheita agrícola passou a marcar a grande colheita espiritual. A lei que antes era externa agora seria internalizada. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Livro de Jeremias, capítulo 31. O fogo que desceu sobre o Monte Sinai agora repousava sobre cada crente, agora repartidas de forma particular. A lei mosaica encontrou seu verdadeiro sentido em Cristo, não anulada, mas cumprida e elevada a uma dimensão espiritual e sobrenatural. O Pentecostes foi a confirmação divina de que a nova aliança havia começado, não mais com letras gravadas em pedra, mas com o Espírito vivificante transformando corações. Verdadeiramente Deus vela sobre a sua palavra para cumprir, um Deus de promessas e de propósitos. O sermão que sacudiu Jerusalém, arrependei-vos e recebei o Espírito. Pedro, o mesmo discípulo que dias antes negara Jesus por medo, agora se levanta com ousadia inspirada pelo Espírito Santo. A multidão zombava, dizendo que os crentes estavam bêbados, mas ele brada: estes homens não estão embriagados, como pensais, pois é apenas a 3ª hora do dia. Sua voz ecoa com poder e autoridade, anunciando: isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne. Com autoridade ele conecta o Pentecostes à ressurreição de Cristo. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós, vós o matastes o crucificando, mas Deus o ressuscitou. O mesmo povo que o condenara agora ouve a verdade crua e o coração deles arde de convicção. Que faremos, irmãos? Gritam perplexos. Pedro não ameniza. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A mensagem é clara: sem arrependimento não há perdão, sem entrega não há Espírito. E então acontece, 3.000 almas se convertem num só dia. A primeira grande colheita do reino acontece ali, no mesmo lugar onde, semanas antes, Jesus fora condenado. O batismo nas águas selava a fé deles. O batismo no Espírito Santo os capacitava para viverem o impossível. No livro de Atos, após o poderoso derramamento do Espírito Santo no capítulo 2, vemos sua ação contínua, guiando a igreja com sinais, direção e poder sobrenatural.
O Espírito Santo não apenas inaugurou a era da Igreja com línguas de fogo, mas continuou atuando de maneira vibrante, transformando discípulos temerosos em corajosas testemunhas de Cristo. Quando os primeiros crentes oravam em línguas, eram cheios de ousadia e sabedoria celestial, como em Atos capítulo 4, onde, após uma oração unânime, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo, anunciando a palavra de Deus com intrepidez. A imposição de mãos era um canal claro da manifestação do Espírito. Em Atos capítulo 8, quando Pedro e João impuseram as mãos sobre os samaritanos que haviam crido no evangelho pregado por Filipe, eles receberam o Espírito Santo, evidenciando que a fé precisava ser acompanhada pela plenitude do Espírito. O mesmo ocorreu com Paulo em Atos capítulo 9, quando Ananias impôs as mãos sobre ele, e ele foi cheio do Espírito Santo, recebendo não apenas a cura física nos olhos, mas também a unção para seu ministério apostólico. Em Éfeso, em Atos capítulo 19, quando Paulo impôs as mãos sobre 12 discípulos, o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram, mostrando que o batismo no Espírito Santo era uma realidade para todos os crentes, não apenas para os apóstolos. O Espírito Santo também fala e direcionava de forma sobrenatural. Em Atos capítulo 8, ele ordenou especificamente a Filipe que se aproximasse do carro do eunuco etíope, resultando em um dos batismos mais significativos do Novo Testamento. Em Atos capítulo 10, enquanto Pedro refletia sobre uma visão que havia tido, o Espírito Santo lhe disse claramente: "Eis que 3 homens te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque os enviei." Essa direção foi crucial para que o evangelho fosse pregado aos gentios na casa de Cornélio, onde o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Em Atos capítulo 13, o Espírito Santo disse aos profetas e mestres em Antioquia: "Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado", marcando o início das viagens missionárias que expandiriam o cristianismo para o mundo gentil. O caso de Estevão é um dos mais marcantes da ação do Espírito Santo em Atos. Cheio de fé e do Espírito Santo, em Atos capítulo 6, ele realizou grandes prodígios e sinais entre o povo. Quando acusado falsamente, sua sabedoria e unção eram tão evidentes que seus adversários não podiam resistir ao Espírito Santo que falava através dele. Em seu discurso perante o Sinédrio em Atos capítulo 7, cheio do Espírito Santo, ele viu a glória de Deus e Jesus à sua direita, tornando-se o primeiro mártir da igreja. Sua morte, sob a unção do Espírito, mostrou que mesmo em perseguição, Deus capacita seus servos com graça, coragem e ousadia. O Espírito Santo também redirecionava os planos humanos para cumprir seus propósitos. Em Atos capítulo 16, Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia, sendo depois guiados à Macedônia através de uma visão, onde levaram o Evangelho à Europa. Em Atos capítulo 20, Paulo declarou que, embora não soubesse o que lhe aconteceria em Jerusalém, o Espírito Santo lhe testemunhava de cidade em cidade que prisões e tribulações o aguardavam. Ainda assim, ele prosseguiu porque a direção do Espírito Santo era mais importante que a segurança pessoal. Em sua viagem a Roma, já como prisioneiro, um anjo do Senhor, agindo sob a autoridade do Espírito, garantiu a Paulo que ele compareceria diante de César, conforme Atos capítulo 27, mostrando que até nas tempestades da vida, o Espírito Santo mantém o controle. Assim, o livro de Atos revela um Espírito Santo muito ativo, pessoal e transformador. Ele batiza, enche, fala, dirige, fortalece e até mesmo impede ações humanas para cumprir os seus propósitos. Desde o Pentecostes até as viagens de Paulo, o Espírito Santo demonstrou que a igreja não é uma instituição humana, mas uma obra divina, sustentada e guiada por sua presença constante. Se no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre alguns, agora ele habita em todos os que creem, garantindo que a missão de Jesus continue até os confins da terra.
O apóstolo Paulo revela em suas epístolas que o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus e de Cristo, que age com poder na igreja e na vida dos crentes. Ele é o Consolador prometido por Jesus, que convence o mundo do pecado, guia os salvos em toda a verdade e os capacita para o serviço divino. Uma das obras mais marcantes do Espírito é a distribuição de dons espirituais para edificar a igreja. Ele concede a cada crente habilidades sobrenaturais, como palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas, conforme 1 Coríntios capítulo 12. Além disso, ele levanta ministérios na igreja, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, conforme Efésios capítulo 4, para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado e cresça em unidade. Hoje somos o templo do Espírito Santo. Deus não habita mais em edifícios feitos por mãos humanas, mas no coração dos que creem. Ele nos regenera, santifica e nos enche de seu poder, produzindo frutos como amor, alegria e paz. Unindo a igreja em um só corpo, ele nos fortalece para cumprirmos a missão de testemunhar de Cristo até que ele volte. Assim, o Espírito Santo trabalha ativamente, transformando vidas e conduzindo a igreja à maturidade em Cristo. Sem o Espírito Santo não há mover e não há igreja. Para finalizar, quero relembrar a grandiosa história da redenção tecida pelo próprio Deus. Tudo começa com a primeira Páscoa, instituída por ele no Egito, quando o sangue do Cordeiro nos umbrais livrou Israel da morte e abriu o caminho para a libertação após 400 anos de escravidão. Hoje, o sangue de Cristo não é aspergido nos umbrais, mas em nossos corações. Uma aliança viva que nos purifica, liberta e reveste do poder do Cordeiro Santo. Esta verdade está implícita quando ele fala: "Este é o meu sangue dado por vós." A saída do povo, atravessando o Mar Vermelho, marcou o nascimento de uma nação santa. Depois, no deserto, Deus estabeleceu as festas sagradas, cada uma revelando seu plano eterno. Entre elas, a festa das primícias, celebrando os primeiros frutos da colheita, apontava para algo maior. 49 dias após a Páscoa, o povo chegou ao Monte Sinai e no 50º dia Deus entregou a Torá, selando sua aliança com fogo e glória. Séculos depois, Jesus, o Cordeiro Perfeito, celebrou sua última Páscoa com os discípulos, cumprindo toda a lei e tradição. Ele, a primícia, morto na cruz do Calvário, e suas últimas palavras ecoaram na eternidade: "Está consumado, tetelestai." As leis e tudo dito pelos profetas se cumpriram, mas a história não terminou ali. No terceiro dia, ele ressuscitou, vencendo a morte e inaugurando um novo tempo. Por 40 dias, Jesus apareceu aos discípulos e todos testificaram a sua vitória. Depois, ascendeu aos céus, deixando uma promessa: o derramamento do Espírito. Um novo tempo estabelecido na terra pelo Consolador, o Espírito da Verdade. 10 dias depois, no 50º dia após a ressurreição, exatamente no Pentecostes, o Espírito Santo desceu como fogo, cumprindo a festa das colheitas. Isso não é apenas história ou um conto, é o coração do Evangelho. A Páscoa, as primícias, o Pentecostes, tudo apontava para Cristo. Ele é o Cordeiro, a primícia, o doador do Espírito. E agora vivemos nesta colheita, pregando até que ele volte. A promessa se cumpriu e o Espírito ainda hoje enche aos que creem. Que esta verdade continue ardendo em nossos corações. Eu te convido a assistir à segunda parte deste vídeo, onde falarei sobre Pentecostes e pentecostalismo. Você vai entender como essa chama do Espírito se manteve acesa através dos séculos e chegou com poder aos nossos dias.